Olá, meus queridos FGVetes! Na aula de hoje nós veremos a obra Guernica, de Pablo Picasso. Esta obra é uma das obras obrigatórias do vestibular de Direito da FGV. Vamos ver suas características, seu estilo e, logicamente, também o seu contexto histórico. Então, bora comigo! Bem, galerinha, primeira coisa importante para entendermos a obra é nós entendermos a Guerra Civil Espanhola. Essa guerra ela ocorreu durante a Segunda República Espanhola, que foi de 1931 até 1939, tá? A Guerra Civil Espanhola ela vai opor os republicanos, que são as esquerdas espanholas, tá? Contra as falanges. As falanges são os fascistas espanhóis. Então é um momento bem típico desse período entre guerras. O avanço do socialismo e o avanço do nazifascismo. Quem está no poder é o grupo republicano, que são os socialistas. Na verdade, é uma coalizão de socialistas, tá? Anarquistas, comunistas, uma centro-esquerda mais moderada. O governo é de Manuel Azaña, que é um governo centro-esquerda, um governo de esquerda moderado. Contra os republicanos estão as falanges, os fascistas, que são liderados pelo general Franco. Então daí virá, né, o nome do futuro governo, o governo franquista do general Franco. É muito importante também vocês entenderem, galera, que esses grupos, os republicanos e as falanges, eles tiveram apoios externos. Opa, se tiveram, tá? Os republicanos vão ter o apoio da União Soviética, de Stalin, tá? Stalin já governava a União Soviética, mas mais importante ainda, os republicanos terão o apoio das chamadas brigadas internacionais. Brigadas internacionais são voluntários de vários países do mundo que iam lutar, né? Eles alistavam-se voluntariamente, tá? Para lutar ao lado do exército republicano, tá? Então são as chamadas brigadas internacionais. Inclusive, né, houve muitos voluntários do Brasil que foram lutar por ideologia ao lado do exército republicano. Do outro lado, as falanges, a extrema direita, os fascistas espanhóis, tá? Inclusive com a saudação imitando Adolf Hitler, essa saudação típica dos fascistas. Pessoal, os fascistas espanhóis, o general Franco, eles estão fora do poder. Então, eles estão, através da força, buscando tomar o poder na Espanha e implantar uma ditadura fascista. É isso. Os fascistas, né, as falanges, terão apoio de Mussolini, de Salazar, ali em Portugal, um apoio mais velado, mas teve, tá? E um apoio bastante forte de Adolf Hitler, com armas, munição, tanques, e, sobretudo, o apoio da Luftwaffe, que é a aviação nazista. E um dos episódios mais marcantes dessa terrível guerra, que deixou mais de 1 milhão de mortos, tá, turminha? Foi o ataque, um bombardeio da Luftwaffe, da aviação nazista, sobre a cidade basca de Guernica, em apoio ao general Franco, matando pessoas inocentes, tá? No momento que as pessoas estavam na rua, tá? E a cidade foi totalmente bombardeada de forma desnecessária. Picasso, que estava em Paris, ao ficar sabendo deste episódio, ele vai começar então a desenhar o quadro Guernica, mostrando justamente os horrores desse bombardeio sobre essa cidade basca aí, tá? Após 3 anos de guerra, as falanges venceram o confronto. E assim, em 1939, termina a Segunda República Espanhola e começa o franquismo
na Espanha, a ditadura do general Franco, que vai durar até sua morte em 1975. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, lá no julgamento de Nuremberg, que é o julgamento que está julgando os nazistas, os líderes que sobreviveram, perguntaram a um dos líderes nazistas: olha, por que vocês fizeram aquilo com Guernica? Aí esse general disse: nós tínhamos algumas novas bombas para testar e achamos que ali seria um bom lugar. Desumano, né, turma? Usar a cidade de Guernica para testar as novas bombas nazistas. É por isso também que essa guerra ficou chamada, a Guerra Civil Espanhola, de Guerra de Laboratório. É praticamente um ensaio para o que viria depois, a Segunda Guerra Mundial. E antes de irmos para a obra, contar mais uma coisinha para vocês que eu acho bem interessante, pode ser explorado pelo vestibular. Vocês sabem que o fascismo ele é de nacionalismo exagerado, extrema-direita, corporativista, anticomunista, antissemita, tá? Antiliberal, tudo bem, turminha? Bem, com a chegada do general Franco no poder, tá? Essa região basca, a região da Catalunha, que são regiões mais separatistas até hoje. Nós vimos aí a questão da Catalunha, né, turminha? Barcelona, buscando se separar da Espanha. Então, no governo franquista, isso era muito sufocado, era muito reprimido, esses movimentos separatistas, né? Tanto é que lá na região basca vai ter um dos grupos separatistas mais atuantes, mais fortes, que era o ETA, né? Pátria Basca e Liberdade. Mas olha como que a política também chega no futebol. Como a região da Catalunha era uma região mais separatista, o time do Barcelona ele vai ser prejudicado pelo governo em relação ao Real Madrid. Em qual sentido? O governo vai investir no Real Madrid, vai estimular o fortalecimento do time do Real Madrid em detrimento do time do Barcelona. Barcelona, um time mais de operários, uma região separatista. Isso não interessava ao governo Franco. Então daí você adotar o Real Madrid como símbolo dessa nacionalidade espanhola. Turminha, é a política também chegando nos esportes. O estilo da obra Guernica é o estilo cubista. Vocês não podem esquecer disso, hein? Turma, o uso de formas geométricas, não está preocupado com a perspectiva, com a profundidade, tanto buscado pelos renascentistas. Na verdade, você tem os objetos apresentados de forma frontal ao espectador, como se você estivesse vendo todos os lados, mas ali, frontalmente. E como diz Picasso, não é uma obra para ser contemplada, é uma denúncia dos crimes contra a humanidade. É uma denúncia ao que os homens são capazes de fazer com pessoas inocentes. Os tons verdes, cinzas, marrons, é justamente para dar essa sensação de tristeza, de dor, a poeira que levanta-se após os ataques. A mão entrando com uma luz pela janela pode simbolizar a esperança. A razão perdendo para a ignorância. O olhar em cima. Este olho pode ser o olho da história que tudo vê. Da humanidade que não vai esquecer este cruel episódio. Touro, cavalo, símbolos marcantes da Espanha, da cultura espanhola. Um homem com um braço erguido. Uma clara referência ao quadro 3 de Maio, de Goya. Uma mãe com um bebê no colo. Uma referência a Pietà de Michelangelo, né? Onde Maria está com Jesus no colo. Então é uma obra cheia de referências históricas, que às vezes os alunos não percebem, mas os vestibulares cobram bastante. E acima de tudo, uma denúncia contra
os crimes de guerra, contra o bombardeio da Luftwaffe, da aviação nazista, matando mulheres, crianças, pessoas inocentes que não estavam num campo de batalha, e sim nas ruas, em suas casas, na cidade de Guernica. Eu vou ler para vocês agora um poema do Picasso, que é um poema que ajuda a entender bem o que ele quis transmitir com essa obra. Gritos das crianças, gritos das mulheres, gritos dos pássaros, gritos das flores, gritos das camas, gritos das árvores e pedras, gritos dos tijolos, dos móveis, dos carros, das cadeiras, dos cortinados, das panelas, dos gatos e do papel, gritos dos cheiros que se propagam um após o outro, gritos do fumo que pica nos ombros, gritos que cozem na grande cadeira e da chuva de pássaros que imunda o ar. A obra Guernica começou a ser pintada em 1937, é uma pintura a óleo e Picasso estava em Paris, como já disse. A obra foi apresentada no Museu de Paris em 1939. Tá? No mesmo ano, Picasso vai enviar sua obra ao Museu de Nova York, dizendo que ela só deveria voltar, né, para a Espanha quando terminasse o governo de Franco. Então, em 1981, a obra Guernica volta para o Museu de Madrid, volta para o seu país, né, volta para a Espanha. Uma coisa bem interessante é que durante a ocupação nazista em Paris, Picasso tinha lá em seu apartamento o quadro, né, Guernica na parede, na original, uma foto do quadro. Tá? Aí um oficial alemão que estava ali, nazista, né, investigando, fazendo perguntas, perguntou a Picasso, né, olhando para o quadro: foi você que fez isso? Picasso fez uma pausa dramática e disse: não, foram vocês que o fizeram. Por isso que Guernica é um quadro denúncia. É um quadro que você tem ali pessoas desesperadas, animais mutilados, pessoas com crianças no colo, todos os horrores que uma guerra pode trazer para a humanidade. E é esta mensagem que Picasso deixa em sua obra Guernica. Sem dúvida alguma, uma das obras mais importantes do século XX. É isso aí, meus queridos FGVedes. Esta foi a obra Guernica de Picasso, muito importante até hoje em dia, né, turma? Nós estamos vendo aí a ideologia fascista ameaçar várias partes do mundo e, logicamente, que esses temas sempre vêm à tona, né? Lá na Guerra Civil Espanhola, os republicanos se auto-intitulavam também antifaz, os antifascistas, tá? Do outro lado, a extrema-direita. Então tem bastante recursos, bastante comparações entre a Guerra Civil Espanhola e o mundo que nós vivemos, tá, atualmente, e que pode ser explorado no vestibular da FGV. Essa faculdade maravilhosa e que merece todo o nosso esforço para o seu vestibular, tá? Eu estou elaborando um curso que vai analisar todas as obras de artes contemporâneas da FGV. Cinema, música, literatura, grafite, pintura, escultura, ou seja, vamos chegar bem preparado lá no vestibular da FGV, tá? Um beijo para todos e bora estudar!